Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre gráficos do movimento. Tá? Acompanha aí na tela. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Então, a primeira questão pede para você representar graficamente a posição e a velocidade escalar em função do tempo dos seguintes movimentos. Aqui eu tenho na letra A x igual a 10 mais 5t e B igual a x igual a 8 menos 2t. Então, ó, notando aqui, eu tenho uma equação da posição em função do tempo, certo? E essa equação em função do tempo é uma função do primeiro grau. Só tem um termo t aqui multiplicando. Só tem um termo t, não existe o termo quadrático. Então eu já posso dizer que nos dois casos, minha equação é uma equação do movimento uniforme, certo? A equação ela é do tipo x. Nos dois casos ela é do tipo x igual a x0 mais v vezes t. Ou seja, o termo que multiplica o tempo é a velocidade. Então, ó, no caso aqui da letra A, a velocidade eu já posso dizer que é de 5 metros por segundo. E no caso da letra B, a velocidade é de menos 2 metros por segundo. Certo? Supondo que posição seja medida em metros e tempo medido em segundos. Então, vamos desenhar esses gráficos? Então, ó, desenhar aqui meu eixo na letra A. Para esboçar um gráfico da posição em função do tempo, eu vou copiar isso aqui. Apenas para reproduzir meus eixos. Está aqui minha letra A, vou desenhar dois gráficos. Na minha letra B, eu também vou desenhar dois gráficos. Então, apenas está aqui. Letra A, letra B. Então, ó, um gráfico da posição, vou dizer que minha posição está em metros e meu tempo em segundo, e um gráfico da velocidade em metros por segundo e meu tempo também medido em segundos. Então, como é que eu faço esse gráfico? O gráfico diz que o objeto ele parte da posição 10, certo? Parte da posição 10 e à medida que o tempo passa, certo? À medida que o tempo passa, a posição aumenta, porque a velocidade é positiva. O movimento aqui é um movimento progressivo. Então, por exemplo, você pode dizer aqui, dizer que aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30. Vamos dizer que está mais ou menos assim. Então, quando o tempo é 0, minha posição é 10. Quando o tempo é 1, minha posição é 15. Né? Tá aqui. Quando o tempo é 2, minha posição 2 vezes 10 dá 10, é 20. Então, tá aqui. Note que ele vai subindo gradativamente. Então, ó, quando o tempo é 1, ele está aqui na posição 15, mais ou menos. Quando o tempo é 2, ele está na posição 20. Quando o tempo é 3, ele está em outra posição também aí e vai subindo. Então, o gráfico disso é uma linha reta ascendente. Então, por exemplo, para a posição 30, que a gente colocou aqui no nosso gráfico, o tempo cuja posição é 30,
Se você botar aqui, ó, x igual a 30, vai ficar 30 menos 10, 20 dividido por 5, é o tempo igual a 4 segundos. Então, ó, movimento é progressivo, velocidade é constante, e a constante vale quanto? Vale 5. Então, o gráfico da velocidade, a velocidade vai ter um valor aqui de 5 metros por segundo, é uma constante. Ele não muda para qualquer instante de tempo. Então, é isso aí. Uma linha reta paralela ao eixo do tempo. No caso da letra B, a posição em função do tempo tem uma velocidade negativa. Ele parte do ponto de 8, certo? E à medida que o tempo passa, a posição diminui. Uma maneira de construir esse gráfico é fazer uma tabela. Você pode escrever aqui, ó, x igual a 8 menos 2 vezes t. Então, ó, x é igual a 8 menos 2 vezes t. Então você pode, se preferir, construir uma tabela. Vou construir uma tabelinha aqui, ó. De um lado da tabela eu boto o tempo, do outro lado eu boto a posição. Por exemplo, quando o tempo é zero, quando o tempo é zero, a posição fazendo t igual a zero aqui é 8. Quando o tempo é 1, a posição é 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Quando o tempo é 2? Quando o tempo é 2, vai ficar 8 menos 4, 4. Quando o tempo é 3, 3 vezes 6 aqui dá 2 e assim sucessivamente. Então, para desenhar um gráfico, você pode colocar aqui, ó, seus pontos. 1 do tempo, 2, 3. Tá aqui meu tempo é medido em segundos, minha posição x é medida em metros. Como é que fica aqui o eixo da posição? Ele parte da posição 8, depois de 8, metade de 8 aqui, é 4, 6, que é 2. Então, ó, quando o tempo é 0, a posição é 8. O meu ponto está aqui. Quando o tempo é 1, a posição é 6. Meu ponto está mais ou menos aqui. Quando o tempo é 2, minha posição é 4. Meu ponto está mais ou menos 4, mais ou menos, aqui. Obviamente, fazer os pontos dessa maneira não vai ficar tão retinho, mas se eu pegar uma reta e for traçar aqui, ó, por exemplo, quando é que ele toca no eixo do tempo aqui? Quando a posição é 0. Quando a posição é 0, quando a posição é 0, certo? Você vai ver aqui fazendo x igual a 0, vai ficar 2t igual a 8, t é igual a 4. Então, se você tiver um tempo aqui de 4 segundos, a posição é 0. Então, um gráfico disso, fica uma linha ligando aqui o ponto 8 até aqui. Então, pode ver meus pontinhos aqui não ficarem exatamente em cima da reta, mas não tem problema. Então, aqui, ó, 6, 1, 2, 4. Pronto. Usando os artifícios aqui do programa, dá para desenhar uma linha reta perfeita. Certo? Então, isso é um movimento retrógrado. Aqui é um movimento progressivo. A velocidade é maior do que zero. Velocidade é maior do que zero. O movimento é progressivo. Aqui a velocidade é menor do que zero. O movimento ele é retrógrado. Certo? Se a gente for fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, repare agora que a velocidade ela é negativa. Ela vale menos 2. Então, o gráfico ele vai estar abaixo do eixo do tempo. Então, vou só subir isso aqui um pouquinho para poder fazer minha linha reta aqui na posição de menos 2, abaixo do eixo do tempo. Então, está
respondida aí a primeira questão. Vamos para mais uma? Questão número 2 diz o seguinte: diz que o gráfico abaixo ele representa a velocidade escalada em um móvel em função do tempo. Caracterize o movimento proposto. Caracterizar o movimento proposto é dizer o que é que você consegue extrair desse movimento. Então, olhando para o gráfico, eu já vejo que a velocidade ela não muda com o passar do tempo. Se a velocidade não muda com o passar do tempo, isso é um movimento uniforme. Então, isso é um movimento uniforme. A velocidade ela é constante e vale menos 10 metros por segundo. Ela é negativa, logo o movimento ele é retrógrado. Então, caracterizar o movimento aqui é escrever um pouco sobre isso. Tá? Você pode dizer, ó, o movimento, você pode dizer o gráfico representa um movimento uniforme, retrógrado, com velocidade constante igual a menos 10 metros por segundo. Pronto. Está caracterizado o movimento. Na letra B, pede para a gente determinar a variação do espaço do móvel no intervalo de 1 a 3 segundos. Ora, no intervalo de 1 a 3 segundos, o que é deslocamento? Né? A gente acabou de... Velocidade, como a velocidade é constante, deslocamento é ΔX sobre ΔT, a velocidade é ΔX sobre ΔT, então o deslocamento é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, o deslocamento desse móvel aqui, ó, a velocidade é constante, é menos 10. Qual o intervalo de tempo de 1 a 3 segundos? De 1 a 3 segundos, o intervalo de tempo é 2. Então, o deslocamento, a variação do espaço desse móvel é de menos 20 metros. Opa, menos 20 metros. Não tem 1 por segundo é a velocidade. Então, como ela aí é menos 20 metros, negativo porque o movimento, é o que a gente acabou de dizer na letra anterior, que é um movimento retrógrado. Então, está respondido. Uma outra forma de você responder essa segunda questão é pegar aqui e calcular a área do gráfico. Aqui, por exemplo, é o instante de 3 segundos. Aqui tem um instante de 1. Aqui tem um instante de 2. Certo? No intervalo de 1 a 3 segundos, o gráfico, a área disso aqui vai me dar o deslocamento. Então, a área é igual a base, que é 3, vezes a altura, que é menos... Opa, a base é 2. Né? Vezes a altura, que é menos 10. Isso aqui, a área, vai dar menos 20 metros, que foi o que a gente calculou. Então, todas as vezes que você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, a área vai lhe dar o deslocamento, ou a variação do espaço, como queira chamar. Vamos para mais uma questão? Questão número 3. Questão número 3, a gente tem um gráfico aí ao lado e diz que o espaço de um ponto material, ou seja, a posição, varia em função do tempo de acordo com o gráfico. Pede para determinar a posição inicial, pede para dizer o que acontece no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços e a velocidade escalar no instante t, nos instantes 4 e 9 segundos. Então vamos lá. Então o gráfico, ele é um gráfico de posição, ó, posição em função do tempo. Então ela me diz como é que a posição está variando com o passar do tempo. Certo? Então a gente vai precisar analisar esse gráfico. Na letra A pergunta qual é a posição inicial, qual é o espaço inicial. O espaço inicial é quando o tempo é 0. Certo? Então quando t é igual a 0, olhando para o gráfico, ó, esse é o eixo do tempo. Quando o tempo é igual a 0, a gente olha aqui o gráfico, o tempo é 0. Onde é que estava a posição do móvel? Estava na posição de menos 10 metros. Então, respondendo a letra A, eu vou dizer que
minha posição inicial, x0, é igual a menos 10 metros. Está aí respondido a letra A. Na letra B, me pergunta o que acontece no intervalo de 0 a 2 segundos. Vamos ver. 0, ele estava aqui na posição menos 10. 2, ele também está na posição menos 10. Nota que a posição não muda. Então, na letra B, a gente escreve simplesmente que o móvel encontra-se em repouso. Isso é o que acontece no intervalo de 0 a 2 segundos. Encontra-se em repouso ou a posição dele não muda. Isso puro e simples olhando para o gráfico. Na letra C, pergunta os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Olha, qual a origem dos espaços? É quando a posição é 0. Posição é 0, olha aqui para o eixo da posição, 0 é aqui. Ó. Quando é que ele toca o eixo do 0? Opa, ele toca aqui e ele toca aqui. Certo? Então, obviamente eu não posso dizer que ele passou pela origem, porque não existe uma continuação do gráfico aqui. A rigor, não existe uma continuação do gráfico aqui a partir de 9 segundos. Então não posso dizer que ele passou, mas eu posso dizer que ele está na posição 0. Tá? Então que ele passou, se a gente for interpretar o pé da letra, passou, ele só passa na posição de 4 segundos. Aqui eu não sei se tem uma continuidade, não sei se ele passou de fato, mas ele está na posição. Ele está na origem. Então isso acontece analisando o gráfico. Ele passa ou está na posição em t igual a 4 segundos e em t igual a 9 segundos. Esse último aqui, né, depende da interpretação, vamos dizer assim. Na letra D, ele diz aí a velocidade escalar nos instantes 4 e 9 segundos. Olha, a velocidade nos instantes de 4 e 9 segundos. Note que no intervalo de 2 até 6 segundos a velocidade é constante. Como é que eu posso dizer isso? Porque eu sei que o gráfico da posição é uma linha reta. E a velocidade aqui é positiva, porque é uma reta ascendente. No caso aqui de 6 a 9 segundos é uma reta descendente. Então aqui é uma velocidade negativa. Como é que eu calculo a velocidade através do gráfico? Eu calculo a inclinação da reta. Né? Eu sei que velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Ó, o deslocamento é esse cateto oposto desse triângulo aqui. Ó. Você pegar esse triângulo aqui. Se você pegar esse triângulo aqui, ó. Certo? O deslocamento é esse cateto oposto aqui. E o intervalo de tempo é esse cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó. Então, a velocidade aqui de 4 a 6 segundos, na verdade de 2 a 6 segundos, em qualquer instante de tempo aqui, a velocidade vai ser ΔX sobre ΔT. Cateto oposto é 10. Na verdade, eu vou escrever aqui embaixo, né, já que a gente está resolvendo o problema aqui na sequência. Velocidade é ΔX sobre ΔT, ilustrado ali no gráfico. É 10 dividido pelo intervalo de tempo de 4 a 6. De 4 a 6 se passou 2 segundos. A velocidade vai ser 10 dividido por 2, é de 5 metros por segundo. Isso na questão pergunta em t igual a 4 segundos. Eu calculei nesse intervalo aqui porque em qualquer instante de tempo aqui, ó, a velocidade é exatamente a mesma. Aí agora eu vou fazer a mesma análise aqui para o movimento do outro lado, né? Ele pergunta aqui no instante de tempo de 9 segundos. Ó. No instante de tempo de 9 segundos, a velocidade aqui é exatamente a mesma em qualquer instante de tempo. Em particular, aqui em 9 segundos. Então, quando a gente olha aqui para 9 segundos, qual é a velocidade? A velocidade vai ser o cateto oposto, aqui, dividido pelo cateto adjacente. É o ΔX sobre ΔT. Então, a velocidade vai ser, ó, o ΔX é negativo, né, que a posição final é 0, a inicial é 10. Então, o ΔX, que seria a posição final menos a posição inicial, a final é 0, a inicial é 10. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo de 6 a 9 é 3 segundos. Isso dá menos 10 sobre 3. Então, a velocidade é negativa, é de menos
3,33 metros por segundo. Okay? Isso aqui em t igual a 9 segundos, que é o que a questão está perguntando. Ok? Matematicamente, quando você tem um triângulo aqui, ó, dado que você tem um ângulo θ, esse cara daqui é o cateto oposto ao ângulo, esse cara é o cateto adjacente ao ângulo, esse cara daqui é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Se você tiver um ângulo reto aqui de 90 graus, é a hipotenusa. Então, matematicamente, a velocidade é a tangente do ângulo θ, que a tangente, por definição, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos para mais uma? Questão número 4. É dado o movimento em função de uma função horária, x igual a 12 menos 8t mais t quadrado, na qual t está em segundos e x em metros, medidos sobre a trajetória. Tabele a função de 0 a 8 segundos e faça sua representação gráfica. A partir do gráfico, determine o instante em que o móvel muda de sentido e o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então vamos fazer uma tabelinha. Na questão, já pede para a gente tabelar aqui. Então, vamos colocar aqui os instantes de tempo. Tempo. Fazer uma tabela com tempo em segundos, certo? E a posição em metros. Então, ó, vou dividir aqui. Na verdade, eu vou fazer na linha. Então, deixa eu desfazer isso aqui. Então, vamos lá. Então, fazer uma tabela com tempo em segundos e vou calcular minha posição em metros, certo? Então, qual o tempo? Tempo de 0 a 8. Então, tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando o tempo é 0, quando o tempo é 0, qual é a minha posição? Ó, quando o tempo é 0, a posição em função do tempo, né? X é igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Quando o tempo é 0, a minha posição vai ser, ó, 10 menos 8 vezes 0, que é 0, mais 0 ao quadrado, que é 0. Então, a posição é simplesmente 10. Quando o tempo é 1, ó, fica 10 menos 8 vezes 1, mais 1 ao quadrado. 10 menos 8 dá 2, mais 1, 3. Quando o tempo é 2, aí a gente vai fazer isso até 8, certo? Então, se quiser escrever aqui, para ganhar tempo, bota os x's aqui para ficar organizado. Bota os iguais. Bota os 10. Aqui, ó. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Agora vamos fazer essas contas. Ó, vamos lá. 8 vezes 2 dá 16, certo? 10 menos 16
dá menos 10 menos 16, dá menos 6. Menos 6 mais 2 ao quadrado dá menos 2. Aqui vai ficar, ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 10 dá 19. E aqui, 8 vezes 3 dá 8, 8, 16. Menos 16 mais 8 dá 18. Aí começa a ficar ruim a fazer conta de cabeça, tá? Então, você pode pegar uma calculadorazinha para fazer essas contas aí. Então, ó, 10, peguei uma calculadora aqui, 10 menos 8 vezes 3 mais 3 ao quadrado, certo? Isso dá menos 5. O de baixo, estou substituindo aqui pelo número 4. Vai dar menos 6. Dez vezes 8 vezes 5 mais 5 ao quadrado dá menos 5. A outra dá menos 2. Aqui vai dar 8 vezes 7. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 10 metros. Então, tá aí a tabela da posição em função do tempo. Graficamente, como é que isso fica? Então, a minha posição vai de 10, tem um mínimo em menos 6 aqui, certo? Então, vou fazer aqui um gráfico. Gráfico da posição em função do tempo, certo? Está aqui meu tempo. Essa minha linha não ficou muito reta. Pronto. Tempo em segundos. Posição em metros. Vou dizer que aqui é minha posição 10. Tá? Aqui é 10. Aqui é 5. Aqui é menos 5. Aqui é menos 10. Então, meus instantes de tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é que fica o gráfico aqui? Ó? Quando o tempo é 0, a posição é 10. Tá aqui. Tá aqui, certo? Quando o tempo é 1, a posição é 3. Então, 5, 2,5, 3 está mais ou menos aqui. Certo? Quando o tempo é 2, é menos 2. Então, usando a mesma lógica, aqui está menos 2,5. Menos 2 está mais ou menos aqui. Aí dá menos 5, menos 6, menos 5. Ó. Menos 5. Menos 6. Vai estar mais ou menos aqui. Menos 5. Depois
menos 2, 3 e 10. Menos 2. Vou dar continuidade a essa linha reta aqui. 3 e 10. Então, ó, meu gráfico, deixa eu tentar fazer esse gráfico aqui. Ele vai ficar... Eita, essa minha última linha reta não ficou tão boa. Aqui. Aqui. Meu gráfico é uma parábola, certo? Essa parábola, ela vai ficar... Aqui são os pontos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma parábola aqui. Olha, foi quase, hein? Opa. Eu não sei como é que eu solto esse cara aqui. Sol. Olha, foi quase, hein? Então, mais ou menos isso aí, minha parábola. Olha os pontos aqui. Ó. Quando o tempo... Opa. Tá aqui, ó. Os pontos. Foi quase onde eu quis colocar, mas a ideia é essa daí. Essa curva está um pouquinho mais deslocada aqui, mas é isso. Então a parábola com concavidade para cima, esse é o gráfico da posição em função do tempo. Aí. Então, ó, tabele a função e faça sua representação gráfica. Pronto, tá aqui, tabelei. A partir do gráfico, determine o instante em que o móvel muda de sentido. Ora, ele muda de sentido, ele vem, fica negativo, 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 negativo. Parou, voltou. Então, ó, o instante em que ele muda de sentido, eu não coloquei aqui os números, né, do tempo, mas aqui é o tempo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele muda de sentido quando? Aqui, certo? Então, muda de sentido na letra A. A gente vai escrever que ele muda de sentido em t igual a 4 segundos. Na letra B, pergunta aqui, ó, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Olha, ele passa pela origem dos espaços aqui e aqui. Olhando para o gráfico, a gente vai dizer que ele passa pela origem dos espaços quando ele passa pela origem em t igual a 1,5 e t igual a 6,5. Mas o fato é que olhando para o gráfico eu não posso responder isso. Porque eu não sei se de fato ele está passando desses instantes de tempo de 1,5 e 6,5. Olhando para o gráfico parece ser, certo? Mas eu não sei dizer. Então, para responder isso melhor, eu posso resolver esta equação aqui, certo? Como é que eu resolvo isso? Eu digo que a posição é zero, né? Então, escrevendo aqui para que x é zero, ficar com zero é igual... Vou copiar essa equação aqui, ó. T ao quadrado menos 8t mais 10. Então, t ao quadrado menos 8t mais 10. Isso é a minha equação da posição e eu vou escrever que ela é zero. Como é que a gente resolve isso? Isso é uma equação de segundo grau. A gente sabe resolver ela.
botar ela para cá. Então, para resolver ela, né, a gente vai escrever o delta. Né? Tá aqui onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. 8 ao quadrado é 64 menos 40. Isso daqui vai dar 24. E o meu t é menos b, menos com menos vai dar mais, dá 8, mais ou menos raiz de 24, dividido por 2 vezes 1. Ó, quanto é que dá raiz de 24? Raiz de 24, vou pegar aqui a calculadora. Raiz de 24 dá 4,9 aproximadamente. Então isso é 8, mais ou menos 4,9 dividido por 2. Então eu tenho 2 instantes de tempo. Ó, T1 vai ser 8 mais 4,9. 8 mais 4,9. Isso dá 12,9 dividido por 2. E isso dá 6,45. E meu T2 é 8 menos 4,9. Isso dá 3,1 dividido por 2, que dá 1,55. Note que no olho a gente respondeu muito bem, 6,5 e 1,5. Né? A gente errou por uma casa decimal, a gente respondeu perfeitamente bem isso aí, olhando para o gráfico. Mas a maneira correta de calcular isso é obtendo através... Você pega a equação da posição igual a zero. Viu? Então está aí respondida a questão número 4. Bora para mais um? Questão número 5 é um gráfico de velocidade em função do tempo. A velocidade agora está variando, tá vendo? A velocidade muda com o passar do tempo. É dado o gráfico da velocidade de um móvel em função do tempo. Na letra A pergunta a aceleração escalar do movimento. Olha, para a gente calcular a aceleração, a gente vai ter que lembrar que a aceleração é o quê? Variação de velocidade em função do tempo. Note que a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Essa aceleração ela é positiva. Ó, esse cateto oposto aqui vai me dar a variação de velocidade e o cateto adjacente vai me dar a variação do tempo. Igualzinho ao que a gente mostrou lá, né? A aceleração é a tangente do ângulo θ. Agora, a aceleração é a tangente quando tem um gráfico de velocidade em função do tempo. A velocidade é a tangente quando tem um gráfico de posição em função do tempo. Então, ó, fazendo essa conta aqui, ó, a variação da velocidade é final menos inicial, né? É 16 menos 0, dividido por intervalo de tempo, que é 4 menos 0. 16 dividido por 4, a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, pergunta a variação do espaço entre 0 e 4 segundos. Para calcular a variação do espaço, você pode fazer o que você já aprendeu a fazer, né? Pega a equação da posição, né? Substitui o tempo e calcula lá na equação da posição. É uma maneira de fazer isso. Outra maneira, já que a gente está trabalhando com gráficos do movimento, certo? É lembrar que a variação do espaço, a variação da posição, é a área de um gráfico velocidade em função do tempo. Ou seja, meu ΔX que eu quero calcular aí, ele é numericamente igual à área. Isso é um triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? A área é base, que é 4 vezes a altura, dividido por 2. Então, 4 vezes 16 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 16 dá 32. Então, a variação do espaço é de 32 metros. Ok? Como eu disse, você pode fazer isso utilizando a equação da posição, né? Você tem que posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT ao quadrado sobre 2. É uma forma de fazer, certo? Então, se você considerar aqui, por exemplo, como ele pede a variação, é x menos x0, né? O delta, né? Então, ΔX, que é o que está pedindo, ó, olhando para o gráfico, a velocidade inicial é 0. Aí fica 0 vezes t. Mas a aceleração você calculou aqui, ó, é 4. Em quanto tempo? 4 ao quadrado. Dividido por 2.
4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Então, é uma maneira de fazer. Mas é muito mais fácil você lembrar aí que quando a velocidade, você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, a área do gráfico vai me dar o deslocamento. Vamos para a última questão do dia? Então, ó, eu tenho um gráfico da velocidade também em função do tempo. Essa velocidade, ó, ela aumenta em t igual a 2 segundos. Ela passa a diminuir. O movimento aqui, a velocidade aumenta, tem uma aceleração positiva. O movimento aqui tem uma aceleração negativa. Ah, professor, então ele aqui é acelerado e ele aqui é retardado. Aí, para você dizer que ele é acelerado ou retardado, você tem que olhar o sentido também da velocidade, né? O sinal da velocidade. De fato, aqui, ó, como a aceleração é positiva, a velocidade também está positiva, né? A aceleração é positiva, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Movimento acelerado. Aqui, ó, a aceleração é negativa, porque a velocidade está diminuindo, mas a velocidade, embora esteja diminuindo, ela ainda é positiva, certo? Então, a aceleração é negativa, a velocidade é positiva. O movimento, de fato, é retardado. Note que depois que você passa aqui, ó, a velocidade é negativa. Nesse trecho aqui a velocidade é negativa, a aceleração é negativa, o movimento passa a ser acelerado. Certo? Aqui é um movimento progressivo. Aqui ainda é progressivo, porque a velocidade é positiva. Mas aqui o movimento ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Então, note como um gráfico ele nos dá uma riqueza de informação sobre o movimento. A gente consegue extrair várias coisas a partir de um gráfico. Certo? Então, vamos lá. Vamos responder ponto a ponto aí. Na letra A, ele pergunta, olhando para o gráfico, a aceleração do movimento de 0 a 2 segundos e de 2 a 6 segundos. Ora, de 0 a 2 segundos, eu tenho a aceleração é velocidade, variação de velocidade, dividido pela variação do tempo. É a tangente desse ângulo aqui. Então, de 0 a 2 segundos, certo? A aceleração é cateto oposto, que é 4, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Certo? 4 dividido por 2 vai me dar 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, de 2 a 6 segundos, vou botar um Szinho aqui de segundos, a aceleração vai ser agora cateto oposto, só que negativo, que está aqui, chama esse ângulo aqui de alfa, é menos 4, dividido pelo intervalo, que é 4. De 2 a 6 tem 4, então aqui é de menos 1 metros por segundo ao quadrado. Letra A está respondida. Na letra B, pergunta a variação do espaço de 0 a 6 segundos. Note que para você resolver dessa maneira que a gente resolveu na questão anterior, você ia ter que calcular de 0 a 2, depois de 2 a 6. Utilizar duas equações diferentes, porque a aceleração é diferente. Mas se você lembra da propriedade do gráfico, né, é só calcular a área desse triângulo. Então, a variação da posição é numericamente igual à área sobre o gráfico. Isso é um triângulo, é base, que é 6, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, 6 vezes 2 dá 6 vezes 2, 12 metros. Está aí respondido a letra B. Na letra C, pergunta a velocidade escalar média no intervalo de 0 a 6 segundos. Olha, a velocidade escalar média ele é o deslocamento total. Velocidade escalar média é o deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo. Se você olhar para o gráfico, é um gráfico de deslocamento, de velocidade em função do tempo, você acabou de calcular o deslocamento. É 12. Quanto tempo levou no total? Levou 6. Então, a velocidade média, que é o deslocamento dividido pelo tempo, é 12 dividido por 6. A velocidade média é de 2
metros por segundo. Então, notem que a velocidade ela varia. Ela sai de 0, vai a 4, depois volta a 0. Mas a velocidade média é de 2 metros por segundo. Uma maneira de você enxergar isso, né, de pensar em velocidade média, é qual é a velocidade que mantida constante, por exemplo, você não calcula essa área daqui, qual é a velocidade que mantida constante, a área produzida abaixo do gráfico é a mesma. Olha, então essa velocidade é essa área daqui, ó, em azul, certo? Então se você mantiver a velocidade constante, ou seja, a área dessa linha em azul aqui é igualzinha à área desse triângulo aqui, certo? Então você pode fazer isso, por exemplo, pensando em trigonometria, né, em geometria, digamos assim, né? Eu vou dizer que a área em azul é igual a área em vermelho. Aí qual é a área em azul? A área em azul é só um retângulo, que é base vezes altura, que eu quero descobrir. E a outra área é base vezes altura dividido por 2. Então a velocidade, quando você for calcular aqui, ó, a velocidade dá 2 metros por segundo. É que esse 6 passa dividindo, aí cancela com esse, 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Então é uma outra forma de enxergar. Na letra D, pergunta o instante e a posição em que ocorre mudança de sentido de movimento, sabendo-se que no instante t igual a zero, o móvel se encontrava na origem dos espaços. Certo? O instante e a posição em que ocorre mudança no sentido de movimento. Olha, ocorre mudança no sentido do movimento quando a velocidade é zero, porque ele precisa parar para voltar. A velocidade é zero em 2 instantes de tempo. A velocidade é zero aqui, ó, em 0, e ela é zero em 6 segundos. Certo? No entanto, ele dá uma informação importante aqui. Diz que no instante t igual a zero, o móvel encontrava-se na origem. Então, se ele encontrava-se na origem, ele começou a se deslocar para o sentido positivo, certo? Ele não mudou de sentido. Como ele não mudou de sentido, aquele começou o movimento a partir daqui, o único ponto que mudou o sentido do movimento foi no instante de tempo igual a 6 segundos. Certo? Então, para responder a letra D, a inversão de sentido ocorre em t igual a 6 segundos. Aí a questão também pergunta onde é que ele se encontrava. Ora, se a gente já calculou na letra B que ele em 6 segundos ele andou 12 metros, e na letra D ele está dizendo que em 0 ele estava em 0, então de 0 até 12 ele está na posição x igual a 12. Note que se na questão dissesse que em t igual a 0 ele estivesse na posição de 10 metros, ele se encontraria na posição 10 mais 12, que seria 22. Tá? Então, é isso. Então tá, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha ficado tudo claro. Espero que tenham entendido tudo. Então, até mais.